Bem, nós vamos, voltando aqui ao assunto, né, nós vamos dando continuidade aos temas que nós vimos estudando em Administração Financeira 1, que se trata, né, de um tópico da administração do capital de giro. Né, nós vamos, então, estudar um novo tópico. Né? Nós já vimos administração do disponível e administração de contas a receber. Tá? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, a exemplo dos demais, está baseado, né, no livro Administração do Capital de Giro, do professor Alexandre Assaf Neto e do César Augusto Tibúrcio. Tá? Então, a temática de hoje é o capítulo 7 do livro, que trata da administração financeira de estoques. Né? Então, nós vimos a administração do disponível e a administração do contas a receber. E, junto com a administração de estoques, são os principais valores, né, inscritos ali no ativo circulante da empresa. Então, por isso que é importante ter uma atenção especial a esses valores. Bom, a gente precisa então entender as razões pela qual as empresas acabam decidindo investir em estoques, né? Então, justamente isso é para tornar, né, o fluxo de estoques de uma forma contínua, logicamente que isso envolve valores econômicos, né? Então, esse pode ser um motivo pelo qual as empresas investem. Também a gente tem que analisar a característica de cada setor, porque tem setores que demandam uma quantidade maior de estoques e outras nem tanto. Então, precisa se analisar cada setor e estudar as suas características. Também há uma razão pela qual as empresas investem em estoque, que é na perspectiva de o preço do produto ser reajustado, ter aumento de preço, e com isso ela teria um ganho, né, em cima do estoque que ela mantém, tá, pelo aumento de preço. E às vezes também a empresa acaba investindo em um pouco mais em estoques, tendo em vista a política do fornecedor. Né? O fornecedor, às vezes, ele incentiva o cliente a comprar mais e usa mecanismos como concessão de descontos para um volume maior de compras ou então bonificação, ou seja, a empresa compra uma quantidade a mais e aí ela ganha uma outra quantidade de produtos, né, que seria bonificado. Então, essas são algumas das razões pelas quais as empresas acabam investindo em estoques. Então, o mecanismo, né, os sistemas, né, o meio que nós vamos utilizar para a gestão do estoque é um modelo de gestão conhecido como lote econômico de compra, o famoso LEC. Existem outros modelos, como, por exemplo, o modelo de curva ABC, né, mas não vamos tratar aqui nesse tema. Hoje nós vamos estudar lote econômico de compra, né? O que é o lote econômico de compra? Então, ele procura sempre melhorar, né, a estratégia da empresa ou determinar qual será a quantidade que deve ser mantida em estoque e também possibilita a gente determinar de quanto em quanto tempo a empresa deverá fazer uma nova aquisição de estoques. Dessa forma, então, o leque então ajuda, né, a encontrar a quantidade ótima, ou seja, ele otimiza, né, de tal forma que a empresa vai ter uma quantidade adequada de estoques a ser adquirida em cada compra, tá? E isso possibilita ela, então, de certa forma, reduzir os custos que ela teria com a manipulação, com a movimentação desses estoques. Então, o lote econômico de compra leva também em consideração algumas questões, algumas suposições, né? Ou seja, a demanda pelo produto ela tem que ser constante, ela tem que ser previsível. Não dá para fazer um estudo de lote econômico de compra se a empresa tem uma demanda com muita variabilidade, ou seja, uma hora é muito, outra hora é pouco. Então, não dá para utilizar o modelo. Precisa ser uma demanda um pouco mais estável e previsível para se aplicar esse modelo. Leva em consideração também que o fornecedor faz a entrega do produto de uma forma muito rápida, né? Ou seja, eu compro a mercadoria hoje, daqui 1 hora, daqui 2 horas, o fornecedor estaria me entregando. Para isso, lógico, o fornecedor tem que estar muito mais próximo do cliente.
mas às vezes isso não é possível. Quando isso não é possível, a empresa então que usa o lote econômico de compra, ela deve então definir um ponto de estoque mínimo quando ela vai iniciar um novo pedido, tá? Então dá para fazer mesmo que o cliente o fornecedor demora um pouco mais a fazer a entrega do produto. Logicamente, não leva em consideração que não existe desconto e os preços são constantes, né? De tal forma que o preço não sofre muita alteração em razão da perda de poder aquisitivo da moeda, ou seja, pela inflação. Então, por isso que está usando aqui o termo moeda forte. Moeda forte não sofre tanta desvalorização em relação devido à inflação. Logicamente que no mercado os preços têm suas flutuações, né? Mas essas flutuações num ambiente de moeda forte é muito mais em razão da oferta e da demanda, e não por desvalorização da moeda, né? Por reajuste de preço em função da inflação, tá? Não existe risco nas transações, ou seja, não pode ter um alto risco de o fornecedor não entregar, por exemplo, né? Então, se existir um risco muito grande do fornecedor entregar, fazer entrega, as previsões que a empresa fizer com base no lote econômico, elas vão ser totalmente não cumpridas, né? E aí o sistema vai falhar. Então, aquilo que eu disse da relação dos custos que a empresa tem na gestão de estoque. Então, são dois tipos de custos, né? O custo de estocagem, que é os custos que a empresa incorre para manter o estoque, né? Em algumas situações, determinados estoques necessitam, por exemplo, de refrigeração. Então, isso acaba implicando em custo para a empresa manter esse estoque. Também, estoque precisa ter um certo cuidado de armazenamento e também de vigilância sobre esse estoque, para evitar roubos e furtos. Então, isso acaba gerando algum custo para a empresa em manter esses estoques. E também existe o custo de pedido. Por que é o custo de pedido? Ora, a empresa vai ter que contratar pessoas ou pessoas, né, para trabalhar no setor de compras. Então, o fato de ter pessoas ali trabalhando acaba gerando um custo. Então, para cada pedido que a empresa fizer, ela tem um custo em relação a esse pedido. Logicamente, quanto mais pedidos ela realiza, menor é o custo por pedido, tá? Então, ela vai diluindo o custo. Mas esse custo existe. E também a análise de lote econômico ela tem que ser de forma independente. Não dá para fazer uma análise de lote econômico de compra considerando aí todo o estoque da empresa. Ou seja, a empresa tem, sei lá, centenas de itens no estoque. Você não vai fazer um lote econômico levando em conta as centenas de itens. Você tem que ser feita a análise item por item, então, ou seja, de forma independente. E aqui a gente consegue ver, né, a gente consegue ver aqui a, a, como é que acontece com o lote econômico, em termos de gráfico. Então, aqui nós temos a quantidade, né, que é o que nesse caso aqui é a quantidade com asterisco, é o lote econômico que é calculado, que é determinado pelo modelo. Então, a empresa faz a aquisição aqui, ó, tá vendo? E chega no seu estoque na quantidade máxima definida pelo lote econômico de compra. E aí ela vai fazendo as vendas, né? O estoque vai diminuindo ao longo do período, ao longo do mês. E chega aqui no ponto do estoque chegar a zero. Considerando que o fornecedor faz uma entrega de forma instantânea, então eu posso chegar aqui no limite zero de estoque, porque eu faço o pedido e aí imediatamente o fornecedor faz a entrega. Aí eu volto aqui para o ponto ótimo de estoque, na quantidade máxima definido pelo modelo de lote econômico, e aí sucessivamente. Agora, se o fornecedor não tem condições, né, leva alguns dias para fazer a entrega do produto, então eu devo definir aqui nessa linha qual é o ponto mínimo de estoque em que eu devo iniciar um novo pedido. Então eu defino que uma quantidade X de estoque seria o ponto ideal, o ponto necessário para a empresa
fazer um novo pedido. Ela faz o novo pedido e aí a empresa continua vendendo, porque ela ainda tem mercadoria em estoque, até o prazo estipulado aí pelo fornecedor, em que o fornecedor leva para entregar a mercadoria. Então, eu defino aqui o que a gente poderia chamar de ponto de pedido. Tá? Então, dessa forma, eu consigo administrar, aplicar o modelo lote econômico. Então, aqui, na fórmula do lote econômico de compra, nós temos os custos, né, que já foi falado. Então, nós temos o custo, que é o custo de estocagem, mais o custo de pedido. Então, isso aqui seria o custo total, tá? O custo total. O que é o custo de estocagem? É o custo de estocagem, que é o valor, né, de unidade de estocagem, multiplicado aí pelo estoque médio. O estoque médio é obtido pela divisão do lote econômico de compra, que é o Q, por 2. Então, isso aqui me dá o estoque médio do mês, por exemplo. Dessa forma, então, eu tenho o custo de estocagem total, que é o custo de estocagem unitário vezes o estoque médio, tá? E aí eu tenho o custo de pedido. Então, o custo de pedido é o custo de pedido, né, por cada pedido que eu faço, vezes o número de pedidos que eu faço no período. Então, durante o mês eu vou fazer 3, 4, 5, 10 pedidos. Então, a cada pedido eu tenho um custo multiplicado pelo número de pedidos. Como é que se obtém o número de pedidos? Olha, o número de pedidos é a quantidade de unidades vendidas no mês, que é o V, que faz parte da fórmula, dividido pelo lote econômico, que é a quantidade de produtos que eu adquiro em cada compra. Isso então me dá o número de pedidos. Então, de tal forma que o custo total da empresa é o custo de pedido vezes o número de pedidos mais o custo de estocagem vezes o estoque médio. Tá? Então, dessa forma, eu teria o custo total da empresa. O lote econômico de compra é obtido por essa fórmula aqui, que é o Q, né? Que é o Q, que é o lote econômico, que é dado pela raiz de 2, 2 faz parte da fórmula, ele é da fórmula, vezes o V, que é a quantidade de produtos que se vende no período, no caso o mês, vezes o custo de pedido unitário, dividido pelo custo unitário de estocagem. Feito essas contas aqui, multiplicações de divisão, extrai-se a raiz. Dessa forma, então, o modelo vai dizer, olha, a cada pedido você pode, a quantidade máxima que você vai fazer de pedido é de X unidades. Então, ele estaria dessa forma otimizando a quantidade máxima de estoques que eu vou ter na minha prateleira, tá bom? Então, analisando em termos de gráfico, né, a gente consegue visualizar como que o estoque, o modelo de lote econômico de compra, ele ajuda a empresa a reduzir aí o seu custo total, tá? Então, nós temos aqui o o custo total, né? O custo total, e nós temos aqui o custo de pedido. Ou seja, a, a cada pedido que a empresa faz, esse custo de pedido ele vai sendo diluído, né? Então vamos imaginar, eu tenho um funcionário no departamento de compras e eu faço um pedido por mês. Então esse pedido custa teoricamente o salário do funcionário, então ele estaria num nível muito alto. Agora eu faço 5, 6, 7 pedidos, 10 pedidos no mês, esse custo ele vai sendo diluído pelo número de pedidos. Então ele decresce, né? A linha aqui da função decresce. Enquanto que quanto mais estoque eu faço, quanto mais quantidades eu compro, né, o meu estoque de estocagem ele vai aumentando. E o lote econômico de compra permite, de certa forma, reduzir, né, o custo total
de estocagem que a empresa tem, o custo total que ela tem de manipulação de estoque, seja de estocagem ou seja de pedido, tá bom? Exemplo, né? Então nós temos aqui um custo de pedido, né, de R$ 1, né, unitário por cada pedido, e um custo de estocagem de 20 centavos por unidade. Né, e se vende 100 unidades no mês. Então, jogando aqui na fórmula, para você obter o Q, então 2 faz parte da fórmula, é fixo na fórmula, vezes o V, que são 100 unidades, vezes o custo de pedido, R$ 1 por pedido, dividido pelo custo de estocagem. Faz-se a multiplicação e a divisão, extrai-se a raiz, então aqui vai ser obtido a quantidade de unidades que a empresa deverá fazer de pedido. No caso aqui, vamos arredondar para 32 unidades. Dessa forma, a gente consegue obter então o que é chamado de estoque médio. O que é o estoque médio? Seria o lote econômico dividido por 2, daria o estoque médio. O número de pedidos, né? Então seria 100 unidades no mês, dividido pelo lote econômico. Isso vai nos dar quantos pedidos a empresa fará no mês. No caso aqui vai dar 3 pedidos. Logicamente, o tempo entre cada pedido, né, vai ser também possível calcular. Seria pegar aqui a quantidade de dias no mês e dividir pelo número de pedidos. Então, isso aqui vai dar uma quantidade de pedidos no mês, tá? E ainda, o lote econômico de compra leva também a algumas situações especiais, mas que são resolvidas também pelo modelo. Você ajusta o modelo e se resolve essa questão, que seria aqui uma das questões a questão de produção, isso aqui está muito relacionado a processo de fabricação. Quando se prevê desconto, né, para cada nível de quantidade a ser adquirida, ou seja, aquela bonificação que o fornecedor acaba, vamos dizer assim, oferecendo ao cliente, e também é uma situação em que a empresa ela pode planejar, né, um nível de estoque de tal forma que em determinado período do mês vai faltar estoque. Tá? Então é chamado de falta planejada, tá bom? Então, a situação, né, de produção, né, que seria o quê? É uma situação, né, em que acontece muito na indústria. Né? Então, a indústria ela tem uma capacidade de instalada e ela às vezes produz, né, o produto A, B e C numa mesma linha de produção. Ela tem uma linha de produção e ela consegue adaptar essa linha de produção para fabricar diversos produtos nessa mesma linha. Logicamente, eu vou fabricar o produto A, aí eu tenho que parar a linha de produção para adaptar essa linha ao novo produto, ao produto B, por exemplo, e assim também para o produto C. Então haveria interrupções em cada troca, né, de produto a ser fabricado na mesma linha. Tá? Então, dessa forma, a empresa deve então decidir quanto de cada produto ela deve fabricar por cada leva que ela vai produzir, por exemplo, do produto A, do produto B, do produto C ou do produto D. Tá? Então, ela tem que decidir para otimizar a quantidade que ela vai produzir. Então, para não produzir demais, né, e também não produzir de menos. Tá? Então, para isso, utiliza-se essa adaptação do modelo, né, nessas condições aqui. Tá? Então, nós teríamos aqui a quantidade a ser produzida, que é o Q, né? 2 é da fórmula, V, a quantidade de unidades vendidas no período, multiplicado pelo custo de interrupção. Né? Porque quando eu paro a linha de produção, que eu estava produzindo o produto A, para iniciar o processo de produção do produto B, eu tenho que fazer alguns ajustes na linha de produção
eu tenho que movimentar produtos, retirar o material que sobrou do produto A, levar o material do produto B, matéria-prima, e também precisa fazer limpeza, né, nessa linha de produção, né? Então vamos imaginar uma indústria de alimentos, por exemplo. Então, num produto A é um tipo de molho, o produto B é um tipo de torta, o produto C é um tipo de pizza, né? Tudo congelado. Então eu estou produzindo molho, tá? Né? Molho de tomate, por exemplo. E aí eu vou produzir, por exemplo, um outro produto que não leva molho na sua composição. Ou seja, eu utilizei tubulações, foram utilizados recipientes onde foi processado esse molho, onde esse molho foi transportado de um recipiente para o outro para ser, por exemplo, embalado, né, ser vazado em recipientes de lata ou de plástico, por exemplo. Então eu tenho que limpar tudo isso, tenho que lavar tudo isso, tenho que fazer uma higienização total. Então tudo isso gera um custo, né, que é chamado de custo de interrupção. E aí, né, então nós teríamos o custo de interrupção, que é dividido pelo custo de estocagem, né, aqui é da fórmula, menos a quantidade vendida no período, dividido pela capacidade de produção da indústria, tá? Então, com isso aqui a gente consegue obter a quantidade ideal a ser fabricado em cada bateria, tá? Então, do ponto de vista é, de simulação, né? Então vamos ver aqui uma situação. Vamos imaginar que uma indústria tem uma capacidade de produzir, né, de venda, de venda, né, de 2.080 unidades no ano, né? Então isso daria 40 unidades por semana, né? Que ela venderia, né? Como é que eu sei que são 40 unidades por semana? Basta dividir a quantidade de unidades produzidas no ano pela quantidade de semanas no ano. Então são 52 semanas. Então daria 40 unidades por semana. Teria um custo de interrupção de 125, um custo de estocagem de 6 e a capacidade de produção no anual, né, é de 13 mil unidades ou 250 unidades por semana, tá? Tá bem? Basta dividir 13 mil por 52 semanas. Então, aplicando a fórmula, aquela fórmula que nós vimos, eu obteria então uma quantidade de produção por cada bateria do produto em questão de 321,21 unidades em cada lote, tá? Em cada lote. Então, o que acontece? Existe um tempo, né? Um tempo que leva-se para produzir, por exemplo, as 321 unidades. Então, se a gente pegar 321 unidades e dividir por 250, né? Por semanas, né? Por semana, isso daria 1,28 semana que levaria para produzir 321 unidades, tá? 321 unidades. Então, no período de produção, a empresa realiza vendas, tá? Ela vai realizando vendas, tá? Então, com base nas 40 unidades de vendas semanais, então ela venderia em 1,28 semanas 51,4 unidades, enquanto ela está produzindo ainda, tá? De tal forma que no final de 1,28 semanas, que é o tempo que ela leva de produção do lote, ela teria no final do período 270 unidades em estoque, tá? E aí ela continuaria vendendo até esse estoque chegar no final. Então, durante esse período que ela vai produzir 321 unidades, ou seja, no período de um ano, né, ela produziria 6,5 lotes de 321 unidades, que seria o quanto ela vende no período, tá? Então, ela teria que produzir 6 a 7 lotes de produtos durante o ano, tá? E aí dá para estimar então quanto tempo ela levaria para produzir um lote, vender esse lote e começar a produzir um outro lote. Então, se nós pegarmos o estoque que restou aqui
né, que enquanto ela está produzindo, ela está vendendo, né, ela leva 1,28 semanas. Então, no final da produção, ela teria 269 unidades. Então, a partir disso, a gente consegue estimar que ela teria que produzir em torno de 6 a 7 semanas para iniciar a fabricação de um novo lote, tá? Então, do ponto de vista gráfico, né, dá para a gente ver. Então, ela começa a produção aqui, ó, e ela leva 1,28 semanas para concluir a produção. Então, quando ela concluir a produção, ela teria um estoque ainda de 269 unidades, 270 unidades. Ela produz 321, mas durante o processo de produção ela vai produzindo e vai vendendo, tá? Então, ela teria no final da produção 269 unidades. E aí ela continua vendendo, né? Vendendo. Quando chega ali em 6 a 7 semanas, ela começa uma nova produção e o processo se repete, tá? E assim o processo se repete. A outra situação é a situação de desconto, né? O que é a situação de desconto? É quando o fornecedor acaba concedendo desconto ou bonificação ou algum incentivo, no caso na forma de desconto, para a empresa comprar mais. Então eu teria que analisar a cada nível de quantidade a ser comprada, qual o desconto que a empresa estaria oferecendo e quanto que isso geraria de custo, né, para a empresa. Então eu tenho que levar em consideração o custo, tá? Então, logicamente tem que considerar que o desconto é linear, ou seja, desconto para 1.000, de 1.000 a 1.999 unidades é X, de 2.000 a tantas a 2.999 unidades ou acima de 3.000, o desconto é de tanto, tá? Né? Então, isso vai levar ao seguinte, existe diferentes níveis de desconto para diferentes quantidades que a empresa vai adquirir, tá? Então, vamos imaginar aqui, né, que a empresa tem um custo de pedido de 25, né, tem um custo de estocagem de 1, vende 10.000 unidades no ano e o custo de produção de cada produto é de R$ 10. Então, fazendo aqui o lote econômico de uma forma normal, sem levar em consideração o desconto, então isso seria 2 vezes a quantidade vendida, que é 10.000 no ano, vezes o custo de pedido, multiplicado, dividido pelo custo de estocagem, desculpa. Tira-se a raiz disso, então teria que o lote econômico seria de 707 unidades. Olha, aqui ele colocou isso em forma de parênteses e elevou a meio, tá? Mas isso é o mesmo que tirar a raiz de um número. Então, eu coloquei isso aqui como exemplo. Por exemplo, um número elevado a meio é igual à sua raiz. Então, se eu pegar a raiz de 4, é igual a 2, tá? Se você pegar 4 e levar a meio, é igual a 2. Então, é igual à sua raiz, tá? Então, às vezes você vai deparar com uma situação dessa. Ah, foi levado a meio. Mas lá falou que era a raiz, agora está levado a meio. É a mesma coisa, tá? Só para explicar isso, porque às vezes acaba causando alguma confusão nas pessoas, tá? Então, com esse lote normal, sem considerar descontos, né, a empresa teria um custo, um custo total, né, de estocagem de R$ 353 e o custo de pedido seria R$ 354, tá? Agora, no caso, a empresa começa a oferecer, né, um desconto para uma quantidade maior de mercadoria que a empresa adquirir. Então, se ela adquirir 1.000 unidades, né, de 1.000 a 1.999 unidades, ela teria um desconto de 0,5%. Se ela adquirir maior ou igual a 2.000 unidades, ela teria 0,7% de desconto, tá? Então, o que acontece? Né? Calculando aí o custo total. Então, o custo total é o custo de pedido mais o custo de estocagem menos o desconto. Então, para um ponto mínimo do primeiro desconto, que é para 1.000 unidades, considerando 1.000 unidades e 0,5% de desconto, então, fazendo-se a conta aqui, se chega a um custo total de 250, tá? Então, seria
25 o custo de pedido, né? 10 mil unidades dividido por 1.000, isso daqui daria o estoque, o tempo de pedido, né? E aqui o custo de estocagem vezes o custo médio, né? Que é a quantidade V dividido por 2, né? Então, a quantidade, né, do lote econômico dividido por 2. Vezes 10, né? Vezes 5 vezes 10. Então, 250 unidades. Para, né, com uma quantidade mínima de 2.000 unidades, a empresa oferecia 0,7% de desconto. Com isso, ela incorreria num custo de 425 reais. Então, observe que com 707 unidades ela teria um custo de bem maior que esse aqui. Com 1.000 unidades ela teria um custo total de 250 e para 2.000 unidades 425. Então, a quantidade ideal é de 1.000 unidades, tá? Para fazer pedido. De tal forma que com 1.000 unidades ela obteria 0,5% de desconto e minimizaria o seu custo total de estoque e de pedido, tá? A outra questão é a situação em que ocorre a falta planejada, né? Então, isso é uma ação específica que a empresa adota, né? É, né? Vai faltar algum estoque no período. Ela planeja isso aí, né? Então, ela não faz nenhuma ação no sentido de evitar a falta de estoque, né? Então, isso é muito comum, né? Às vezes em lojas de roupa ou concessionárias de veículos, tá? Né? Porque eu não estou falando lojas de roupas, né? Tipo essas lojas que vendem massificado, como a CEA, a Van, né, e outras, né, em que você chega lá, você tem num determinado local uma quantidade até considerável de modelos, até mesmo da mesma cor, né? Mas uma loja que vende roupa já mais para um público mais seletivo, ela não vai comprar uma grande quantidade de um mesmo figurino, tá? De um mesmo modelo. Por quê? Porque ela não quer que um cliente, né, ou uma cliente, que isso é muito mais comum nas mulheres, né, que ela compre um modelo desse e de repente encontra a amiga está exatamente com a mesma roupa, né? Isso para a mulher é um terror, né? Então, ou chegar na rua, deparar com a outra pessoa usando o mesmo modelo, né? Então, ela quer exclusividade. Então, o que ela faz? Ela compra uma quantidade pequena desse modelo e se alguém viu na rua, gostou, vai chegar lá, não vai encontrar. Não vai encontrar porque ela não tem. Ela planejou que não importa se vai faltar, tá? Acontece em concessionária de veículos, né? Às vezes a gente chega e quer comprar um determinado modelo, uma determinada cor e não tem. Não tem, tá? Isso já aconteceu comigo, né? Eu queria trocar de veículo, fui em 3 concessionárias da mesma marca e não consegui adquirir o veículo que eu queria, né? O modelo e a cor, né? Estava em falta, não tinha. Eu acabei mudando de marca, né? Comprei um modelo similar de outra marca, porque tinha no estoque, tá? Mas a marca que eu já vinha utilizando de veículo, não consegui comprar, tá? Não consegui comprar. Isso deixa a gente um pouco chateado, né? Porque você tem o dinheiro, você tem as condições de comprar e o vendedor não tem o produto e também diz, olha, não tem como te atender. Simplesmente não tem, tá? Acontece, né? Logicamente que existe o custo da falta, né? O que é o custo da falta? Isso acaba gerando uma insatisfação por parte do cliente. Você não tendo o produto, você perdeu uma venda, você deixou de ter um lucro em função da perda da venda. Isso pode macular a imagem da empresa, mas a empresa avalia isso e fala, bom, o custo a economia que eu tenho de não manter esse estoque é maior do que o custo da falta planejada. Então ela acaba optando em planejar justamente uma falta de produto, tá? É aquilo que eu disse, a economia de estocagem é maior que o custo da falta, tá? Então, no termos, do ponto de vista do cálculo, trava, né? Problema.
Do ponto de vista do cálculo, né, então, a fórmula também do lote econômico ela pode ser adaptada, tá, para o modelo. Então, o lote econômico seria obtido pelo quê? 2, que é da fórmula, vezes a quantidade de unidades vendidas no período, vezes o custo de pedido unitário, multiplicado pelo resultado do custo de estocagem mais o custo da falta. Então, a falta, né, o custo da falta tem que ser mensurado, dividido pelo custo de estocagem vezes o custo da falta. Feito essas operações, extrai-se a raiz, então vai dar aqui o lote econômico, ou seja, a quantidade de produtos que a empresa deve adquirir em cada pedido que ela fizer. Tá? Isso também possibilita calcular a quantidade de produto que vai faltar no estoque, né? Que vai faltar, que deixou de ser adquirida, que é nada mais do que o lote econômico, que foi calculado, ó, o lote econômico, multiplicado pelo custo de estocagem unitário, dividido pelo custo de estocagem unitário, mais o custo da falta. Isso vai nos dar o seguinte, olha, a falta de produto será de quanto de X unidades, tá? Então, o modelo permite isso, tá? Também fazer determinar essa quantidade. Né? Aqui um exemplo de falta planejada, né? Então, o exemplo, o custo de pedido é 1 por unidade, o custo de falta é 10, o custo de estocagem é 1 por unidade, o custo da falta 10 e o custo de pedido 5. E o volume de venda é 1.000 unidades no ano. Então, eu tenho aqui 2, que é da fórmula, né? Vezes a quantidade vendida no período, vezes o custo de pedido, né, multiplicado pelo custo de estocagem mais o custo da falta, dividido pelo custo de estocagem vezes o custo da falta. E isso vai nos dar a quantidade do lote econômico. Baseado nisso, então, se calcula quantas unidades faltariam no estoque. Então, pega-se o lote econômico, multiplica por 1, que é o custo de pedido, né, de estocagem, dividido pelo custo de estocagem mais o custo da falta. Tá? Então, no caso, deixou-se de comprar 9 unidades, aqui seria o que está previsto faltar aí no estoque da empresa. Tá? Do ponto de vista gráfico, então teria aqui o lote econômico, né, que é feito a compra, então vai dar o lote econômico já prevendo a falta, a empresa vai vendendo no período, zera-se o estoque e aqui fica uma lacuna de tempo em que não tem o estoque, tá? E aí ela faz um novo pedido e assim sucessivamente, tá bom? A outra questão é o que a gente chama de estoque de segurança, né? Ou seja, trabalhar com estoque de segurança acaba reduzindo a chance, né, de não ter problema de faltar, né, estoque, né? Então isso acaba, como se diz, alterando, né, o ponto de pedido, né? Ou seja, o ponto de recompra, né, que a empresa vai fazer o novo pedido. Então, se o lote econômico é de 10 unidades, né, ou seja, que ela vai fazer um novo pedido, né, a empresa deseja 4 de segurança, então ela dá e fazer um pedido de 14 unidades, não de 10, como determinado pelo lote econômico de compras. Logicamente, quando se trabalha com estoque de segurança, isso ajuda, né, minimizar, né, a possibilidade de faltar estoque. Tá? Então, a chance de não ter estoque ela diminui. Tá? Logicamente, leva a necessidade de um investimento maior em estoques. Né? Então, valor investido em estoque é dinheiro, vamos dizer assim, parado, né, que não está gerando lucro. Tá lá no estoque ainda. Tá? Então, o estoque de segurança, né, é preciso saber como é que é o comportamento da demanda, né? Ou seja, a variabilidade da demanda, né? Ou seja, como que a demanda se comporta, né? Então, a demanda às vezes faz isso, sobe e desce, sobe e desce. Então, eu preciso saber essa variabilidade. Como é que eu faço isso? Calculando o desvio padrão da sua demanda, tá? Calculo o desvio padrão.
tá? Da demanda diária. Então, um dia era tanto a demanda, no outro foi tanto, no outro foi menos, no outro foi mais. Tira-se a média disso e dali se extrai a variância e o desvio padrão. Então, de tal forma que, para se determinar o estoque de segurança, é o Z vezes o desvio padrão. Então, o sigma aqui, né, essa letrinha grega aqui, é o desvio padrão da demanda diária. E o Z é o nível de serviço desejado, né? Isso pode ser obtido através de uma tabela de distribuição normal. Isso nos livros de estatística existem essas tabelas. O que é o nível de serviço desejado? Olha, eu quero trabalhar com uma segurança de que não vai faltar estoque, ou seja, eu quero uma segurança de 99%, né? Então, para um nível de 99%, busca-se lá na tabela, lá vai dar um coeficiente que corresponde a esse nível de serviço desejado, de segurança. Ah, mas eu não quero 90%, eu quero 80%. Vai lá, tem um outro valor para 80%. Quanto maior o nível de segurança, maior o valor de Z. Quanto menor o nível de segurança, menor é o valor de Z. Tá? Então, isso é obtido dentro de uma tabela, né, de estatística. Tá? Então, o Z é obtido dessa forma. Você não precisa nem calcular, basta você desejar qual é o nível de segurança desejado e consultar uma tabela de distribuição normal, que isso tem disponível aí tanto na internet como em livros de estatística. Tá? Então vamos imaginar aqui o exemplo de uma demanda, né, de 350 unidades e foi calculado o desvio padrão e deu um desvio de 10, né? E deseja um estoque de segurança com 95% de chance de ter o produto, ou seja, 5% é a possibilidade de faltar produto, tá? Então, para 95%, consultando lá a tabela de distribuição normal, o coeficiente é 1,68. Então, ó, é o Z vezes o desvio padrão. Então, 1,68 que é o Z vezes 10 vai dar aí em torno de 16 a 17 unidades de estoque de segurança, tá? Então, isso aqui seria a quantidade a mais que eu deveria adicionar ao lote econômico de compra, né, por cada compra que a empresa vai fazer, tá? Então, era isso que nós tínhamos que contempla o assunto de hoje, que é o lote econômico de compra. É um modelo de gestão de estoque bastante usual, tá? Logicamente, em algumas situações ele pode não se adaptar. Por exemplo, se você tem uma previsão de demanda muito variável, né? Então, o comportamento é muito variável, já não daria para você estabelecer um padrão de unidades a ser adquiridos. Então, eu deveria então utilizar de um outro modelo de gestão, tá bom? E era isso. Então, eu agradeço aí, deixo essa mensagem para vocês, eu agradeço pela atenção e peço aí encarecidamente, né, que vocês que assistirem ao vídeo lá no canal do YouTube, que se inscreva no meu canal para dar uma força aí para o canal realmente se alavancar e tornar-se um canal útil, né, para as pessoas, porque já temos lá vários vídeos relacionados à matemática financeira e à área de administração financeira. Então é isso. Um beijo no coração de todos.